Bom, ok, pessoal, estamos de volta aqui no nosso bloco de exercícios, né? Nesse módulo, mais questões para vocês. Eu vou fazer a questão número 11, que está aí na nossa lista. Vamos lá resolvê-la? Olha só. A tabela apresenta uma distribuição hipotética das quantidades de eleitores que não votaram no segundo turno da eleição para presidente da República, bem como os números de municípios em que essas quantidades ocorreram. Bom, com base na tabela, julgue os itens seguintes, né, relativos à análise exploratória dos dados. Bom, eu vou voltar à tabela. Olha só, a gente vai perceber que os dados agora estão representados em intervalos de classe. O que isso significa? Que as variáveis aqui, no caso, que representa a quantidade de eleitores, ela vai variar dentro do intervalo, esta quantidade de eleitores, e a quantidade de municípios seria a frequência agora. Então eu tenho quantidade de eleitores é a variável e a quantidade de municípios que aquilo aconteceu é, no caso, a frequência. Então olha só a interpretação. Deixaram de comparecer à eleição para presidente entre 0 e 2 mil pessoas. Em quantos municípios? 364. Deixaram de comparecer à eleição de 2 mil a 4 mil pessoas, eleitores. Em 1.000 municípios aconteceu. De 4 mil a 6 mil eleitores, em 3 mil municípios, e assim sucessivamente. Entretanto, a variável está representada em intervalos de valores, e não mais representada aqui, né, isso, em valores discretos, né? Bom, não discretos, né? Em valores que assumem apenas valores inteiros ou determinados valores dentro do intervalo de valor. Aqui ele coloca sempre em intervalos e isso dá uma certa imprecisão. Por quê? Eu sei que de 0 até 2 mil eleitores ausentes em 364, mas quantos eleitores faltaram em cada um desses municípios? Não dá para saber, porque os dados, então, estão em intervalo. Esses intervalos aqui são chamados de classes, tá? Toda classe, numa representação em intervalo, ela tem um limite inferior e um limite superior. Essa haste vertical significa que esse limite inferior é fechado, inclusive. E a haste sem, né, estar presente no limite superior diz que o intervalo é aberto. A gente fala exclusive. Exclusive é um intervalo aberto aqui nesse referencial. Então aqui exclusive. Então eu tenho inclusive e exclusive. Quer dizer, inclui e exclui. Ora, inclui o limite inferior, exclui o limite superior. Bom, pessoal, então vai acontecer o seguinte agora. Olha só. Na classe de 2 mil a 4 mil eleitores, inclui 2 mil e exclui 4 mil eleitores. De 4 mil a 6 mil, bom, então inclui 4 mil, exclui 6 mil e aí vai essa representação. Quando você vai tirar uma média aritmética de uma série tabelada em intervalos, você vai usar como xi, porque lembre que a média é o somatório do xi vezes fi, dividido pelo somatório do fi. Mas quem vai ser o meu xi para o cálculo da média se os dados estão em intervalos? Ora, você usa o chamado ponto médio da classe. Quem é o ponto médio da classe? É uma média aritmética de cada, né, isso, limite inferior e superior. Então você soma o limite inferior mais o superior e divide por 2. Isso não é eventual cálculo de médias dentro desses intervalos. Por exemplo, quem é o ponto médio entre 2 mil e 4 mil? Olha lá, o ponto médio é 3 mil. Por quê? Você soma 2 mil mais 4 mil, dá 6. 6 mil dividido por 2 dá 3 mil, é o ponto médio. Quem é o ponto médio entre 4 mil e 6 mil? 5 mil. Então o ponto médio dessa classe aqui vai ser 5 mil. Num eventual cálculo de médias, você usa os pontos médios, né, isso das classes, no lugar do xi para calcular. Multiplique o ponto médio pela frequência, a frequência é a quantidade de municípios, e você tira o parâmetro da média. Bom, tudo bem. Olha só, vamos ver o que ele vai perguntar no exercício, né, apresentando os dados dessa forma aí. Bom, vamos lá às perguntas. Ó. Primeira pergunta, né? Considerando os 3 intervalos de classes centrais, é correto afirmar que a distribuição dos dados da tabela acima é aproximadamente simétrica em torno da média. O que quer dizer isso? Uma distribuição simétrica. Bom, a gente pode classificar toda a distribuição de 3 maneiras básicas, né? Uma delas é assimétrica. A distribuição simétrica significa que a média
é igual à moda e essa é igual à mediana. As três medidas de tendência central são iguais. Isso quer dizer que o comportamento gráfico da distribuição de dados segue uma curva chamada curva de Gauss ou curva normal, e nesse pico de maior frequência você tem a moda e ela passa a ser igual à média e também à mediana. Isso quer dizer que 50% dos valores estão à direita desse ponto. Aqui é um eixo de simetria na distribuição chamada de simétrica. Então as três medidas são iguais, tá? Bom, agora, existe uma outra distribuição que ela é chamada de assimétrica. O que é uma distribuição assimétrica? Assimétrica é porque essa curva, que antes era simétrica, chamada de curva normal, ela vai sofrer algumas deformidades na cauda esquerda ou na cauda à direita. Então, quem é uma assimétrica esquerda? Significa que há uma deformidade na cauda esquerda. Ela vai ser chamada de assimétrica negativa. Ora, isso ocorre por conta da média aritmética. Então é assim, ó, a curva sofre uma deformidade, aqui você passa a ter a moda e a média no extremo à esquerda, em relação à moda, tá? E a mediana aqui no meio. Qual a relação existente entre elas? Bom, a média agora é menor do que a moda e menor do que a mediana. Pearson, um estatístico, estabeleceu um coeficiente de assimetria para você mensurar o grau de deformidade na cauda, mais alongada para a esquerda ou mais alongada para a direita. Esse coeficiente de assimetria, um deles, né, é em função da moda. Você pega, né, isso, a média aritmética, subtrai a moda e divide pelo desvio padrão da série. Vou representar por sigma aqui, desvio padrão. Isso é um cálculo de um índice, tá? Em função, né, isso da moda. Então, esse coeficiente é o coeficiente de assimetria. Existe outro coeficiente de assimetria em função da mediana. 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. É um cálculo de um índice. Quanto menor o índice, mais próxima da simétrica fica a distribuição de dados. A outra distribuição que eu falei é essa que nós chamamos de assimétrica. Essa assimétrica, ela é chamada de direita. Assimétrica direita ou positiva. O que vai acontecer na assimétrica direita ou positiva? A deformidade na cauda agora é na cauda à direita. Então você tem aqui eixo de maior frequência, aí a deformidade ocorre para a cauda. Então aqui, ó, você tem a moda no pico de maior frequência e à direita dela a média. Então aqui vai estar a moda e lá no extremo a média aritmética. Ora, aqui entre elas você vai ter a mediana. Qual a relação que existe? Agora a moda fica menor do que a mediana e essa menor do que a média aritmética. Então isso quer dizer que se você fizer a diferença média menos a moda, essa diferença dá maior que zero, por isso que ela é chamada de positiva. Aqui, média menos a moda, como a média é menor do que a moda, a diferença lá dá negativa. Por isso que o índice fica negativo. A assimétrica é chamada de negativa. Então, ó, uma assimetria significa deformidade na cauda, tá certo? Da curva normal, ou para a esquerda ou para a direita. Então você vai avaliar de acordo com essa deformidade, tá certo? Então, dessa forma, toda curva simétrica vai ter as três medidas coincidentes. E se for assimétrica, então a gente vai ter diferença entre as medidas. Quem é que causa a assimetria, não é isso, numa distribuição de dados? A média. É só lembrar disso. A média que puxa a assimetria, tá? Ela puxa para a direita ou puxa para a esquerda. Ele está querendo que você utilize na avaliação apenas os 3 intervalos centrais. Bom, então eu vou representar os 3 intervalos centrais para que você visualize um detalhe aqui na nossa distribuição. Bom, as 3 classes do meio são as de 2.000 a 4.000, de 4.000 a 6.000 e de 6.000 a 8.000. Você vai perceber uma distribuição de dados agora, eu vou representar no gráfico. Vou fazer um gráfico chamado de histograma, tá? Esse gráfico. Então, eu vou fazer um histograma. O histograma ele pode te ajudar a observar se a série é simétrica ou quase simétrica em função da forma do gráfico. Vou mostrar aqui para você, olha só. Eu vou representar os 3 intervalos centrais, tá? Aqui, ó.
Ou seja, aquele que vai de 2.000 a 4.000, 2.000 a 4.000, de 4.000 a 6.000 e de 6.000 a 8.000. Aqui são os eleitores. Bom, o histograma é um gráfico em colunas também, para uma distribuição de frequências. Nós vamos criar aqui colunas retangulares com a altura igual à frequência da tabela. Então, pelos dados da tabela, a gente tem esses valores aqui. 1.000, 3.000, então vou colocar aqui 1.000, tá? Aqui a frequência, são os municípios, né? E aqui 3.000. Você vai perceber o seguinte, ó, na frequência de 2.000 a 4.000, eu tenho 1.000 eleitores aqui, ó, tá certo? De 4.000 a 6.000, 3.000 eleitores. E de 6.000 a 8.000, eu tenho 1.000 eleitores também, pelos dados da tabela que você tem aí, tá? Ó, os pontos médios de cada classe estão aqui, ó. Se eu ligar esses pontos médios, eu vou gerar o polígono de frequência. Isso fechando com os demais, né, pontos médios associados às classes anteriores. Então, a poligonal de frequência segue assim. Você vai perceber que um desenho desse gráfico, ligando aqui esses pontos médios, nos leva a uma curva quase perfeitamente simétrica, em função desses valores aí. Essa distribuição toda não é simétrica porque há diferenças do limite de 0 a 2.000 e de 8.000 até 10.000, né, em termos de quantidade, mas é bem parecido. A frequência aqui de 0 a 2.000 pessoas foi 364, de 8.000 a 10.000 foi apenas de 200 pessoas. Então o gráfico não vai ficar perfeitamente simétrico, mas quase simétrico. No item, ele está dizendo assim, ó, é correto afirmar que a distribuição dos dados da tabela acima é aproximadamente simétrica em torno da média. Considerando esses três intervalos, ela é aproximadamente simétrica? É. Ela não é simétrica porque as três medidas teriam que ser iguais na distribuição, mas vai dar aproximadamente simétrica. Então, isso quer dizer que o item 1 está correto. Tá legal? Então, ó, essa análise da simetria é importante, tá? É só você recordar, a simetria é puxada por quem? Pela média. Pronto, aí tudo certo. Se deu assimétrica para o lado esquerdo, joga a média à esquerda. Se der assimétrica para a direita, joga a média no extrema direita, tá? Bom, vou deixar esse gráfico aqui. Vamos resolver o item 2. Olha só o item 2. A moda da distribuição se encontra no mesmo intervalo de classe que contempla a mediana e a média. Olha só, certamente, pelo pico do gráfico ser quase simétrico, aqui nesse intervalo aqui, você vai concentrar a média, a moda e a mediana. Os três valores são na mesma classe porque essa distribuição é aproximadamente simétrica. Não há necessidade de você calcular as três medidas. Até poderia, mas não precisa. Certamente, a classe que contém as três medidas é o intervalo que vai de 4.000 até 6.000. Esse intervalo de 4.000 até 6.000 contempla aqui dentro as três medidas. E elas são aproximadamente iguais, sim. Olha o que ele fala para a gente no item. A moda, né, isso da distribuição, se encontra no mesmo intervalo de classe que contempla a mediana e a média. Sim, vai ser tudo nesse intervalo. Então eu vou ter aqui média, aproximadamente igual à moda, aproximadamente igual à mediana. Ora, então esses valores aqui aproximadamente iguais é por conta de pertencerem todos esses valores a essa mesma classe, né, isso que tem de 4.000 a 6.000. Então não há necessidade no item 2, né, isso de você calcular esses valores, tá? É possível só no gráfico a gente observar isso, fica certo. Bom, olha só. A média e a mediana do número de eleitores, agora o item 3, tá? O item 3, ó, dessa questão. Lembra que nós estamos aqui na questão 11, tá? Da nossa lista, hein? Nessa questão ele fala assim, ó, a média e a mediana do número de eleitores que não votaram estão entre 4.000 e 6.000. Qual a média dos eleitores que não votaram entre 4.000 e 6.000? Ora, certo, está correta a afirmação dele. A média e a mediana pertencem a esse intervalo aqui, né? Você tem que lembrar, não é isso que ele fala aí, em 5.564, tá certo? Bom, 5.564, se você pegar o
o intervalo que contempla a mediana pela frequência acumulada, nós vamos ver aí a posição, olha lá, 5.564. Vamos dividir por 2? Olha lá, ó, 2 vezes 2 dá 4, aqui 15, 15 para 2 dá 7, 14 sobra 1, 16 dividido por 2 dá 8, aí desce o 4 aqui, por 2 dá 2. Olha lá, a primeira medida central é 2.782. Nesse caso, com dados em intervalos, essa é a posição, né, isso que contém a mediana. A frequência anterior aqui, na primeira classe, foi de 364. Se você acumular 364 mais 1.000 mais 3.000, ora, na classe anterior, de 2.000 até 4.000, na verdade de 0 até 4.000, você tem 1.364 eleitores acumulados aqui. Como eu preciso daquela posição 2.782 para encontrar a mediana, isso eu preciso dessa posição aqui, então certamente essa posição vai enveredar nessa classe aqui, ó. A mesma que vai ter a média, puxou a média, olha o tamanho da frequência aqui, 3.000 eleitores, né? Então esse item 3 aqui era também correto. Bom, agora vamos ver, né, isso, o item 4. Na tabela de frequências, o uso de intervalos de classe permite concluir que a variável em questão é contínua. Bom, isso está errado, né? A variável em questão aqui é número de eleitores, né? Variável número de eleitores. Ora, o número de eleitores é um valor tipicamente inteiro dentro de um intervalo, só assume determinados valores. Então, entre 2.000 e 4.000 eu tenho valores inteiros aqui. Então, por isso que esta variável aqui, na realidade, é uma variável o quê? Discreta. É mais usual em intervalos nós representarmos a variável contínua, mas aqui você pode representar inclusive as discretas por uma questão de economia no espaço. Então, ó, certamente, variável discreta pode ser representada em intervalos de classe também. Tá errado esse item 4 nesse exercício aí, tá? Bom, muito bem. Vamos lá fazer a 12? Mais uma questão aí para você. Vamos lá, pessoal. É assim agora, ó. 12. Vou colocar aqui pra gente. Ó, deseja-se estimar o número de eleitores por residência em certa zona rural. A população, composta por 3.000 domicílios, foi dividida geograficamente em 300 regiões, das quais 3 foram selecionadas ao acaso. Cada região possui exatamente 10 domicílios, né? Bom, muito bem, então eu tenho 300 regiões, né, isso, ele selecionou 3, né, isso, e cada uma das 3 tem exatos 10 domicílios, né? Bom, muito bem. Então são 3.000 domicílios totais, né, divididos em 300 regiões, cada um com 10 domicílios, portanto. Ele vai escolher 3 dessas 300 regiões, né? Bom, cada uma com 10 domicílios. Aqui está a tabela representativa da série. Olha o que ele diz pra gente. Região selecionada foi a 20, a 146 e a região 230. Esses são os dados de cada uma dessas regiões, né? Número de eleitores e etc. Total de eleitores, 25, 27 e 26. Ele já deu os totais aqui, né? Com base nas informações apresentadas no texto, julgue os itens a seguir. Bom, pessoal, vamos lá ver o item. Olha só. A mediana da região 20 é 2 e a moda é igual a 1. Bom, então primeiro eu vou pegar os dados da região 20. Como ele pede mediana, eu vou organizar os dados da região 20. Do menor valor para o maior valor, tá correto? Então vamos lá, na região 20, vamos pegar a menor quantidade de eleitores observada em um domicílio, 0. Então tinha domicílio que não tinha eleitor. Um eleitor apenas, 3 domicílios. Então tá aí fazendo a contagem na região 20, tá? 2 eleitores apareceu uma vez só em um dos domicílios, o segundo pesquisado, ó, tá aí na tabela, tá? 3 domicílios, quer dizer, 2 domicílios, 3 eleitores, né?
Aí 4 eleitores num só e 5 eleitores em 2 domicílios. Então, eu coloco aqui em 2. Bom, isso fechou a série da região 20, tá? Então, 0, 1, vou até colocar aqui em cima. Não, deixa aí mesmo. Vamos lá calcular o que ele está pedindo. Bom, primeiro, ele pede a moda, né? Então, ó, moda e a mediana, né? Então, vamos calcular a moda, que é a mais fácil primeiro. A moda é o valor que tem maior frequência simples. Qual série apareceu mais vezes? 1, ó. Então, a moda aqui é 1. Beleza. Então, essa foi fácil. Agora, ele quer a mediana. A mediana, valor central do rol. Primeiro, a nossa série é de 10 domicílios. Então, a gente tem 10 elementos na série, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Encontrar a posição da mediana. E1, n sobre 2, é uma série par, tá? Então, a gente vai calcular assim, ó, 10 dividido por 2, 5. Então, o quinto valor do rol é a primeira medida central. A segunda medida central é sempre a seguinte, a sexta. O que eu vou fazer? Vou lá na série e vou buscar o quinto valor. O quinto valor é esse aqui, ó, quinto valor no rol. O sexto é o 3, ó, o sexto valor. A mediana passa a ser uma média aritmética entre os dois valores centrais. Então, você soma 2 mais 3 dividido por 2. É uma média entre os dois. Então, vai dar 2,5. A mediana é 2,5. Bom, o que ele fala? A mediana da região 20 é 2. E a moda é 1? Não, a moda é 1, mas a mediana é 2,5. Então, está errado esse exercício. Então, muito cuidado quando ele pedir a mediana, né, isso, em organizar a série de dados, tá? Esse é o primeiro passo. Organiza tudo para depois você calcular, né, isso, a mediana, tá bom? Bom, beleza. Eu vou fazer só mais um item, está acabando o nosso tempo aqui. Então, o item 1 ficou errado. Vamos ver o item 2, ó. A moda da região 146 é 2 e a sua mediana é 4,5. Ó, a moda, hein? Da região 146. Então, o mesmo princípio da anterior, você terá que organizar a série de dados. É só isso, pessoal. Vamos organizar? Olha lá, região 146, ó. Bom, do menor valor, começa com nenhum eleitor, o 0, uma vez só. Bom, um eleitor em 2 domicílios, isso surgiu. 2 eleitores em 3, ó. Estou organizando a série da região 146. 3 eleitores não apareceu nessa região, mas 4 eleitores em 2 domicílios, 2 residências. 5 eleitores uma vez só, 6 eleitores também uma vez. Conta, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 aqui, 10 domicílios, pronto, fechamos. Vamos buscar a moda, valor de maior frequência simples. Qual é o número de eleitores que apareceu com maior frequência? 2, tá vendo? Tem maior frequência em relação às outras. Apareceu 3 vezes, as outras menos do que isso, então a moda aqui é 2. Bom, por enquanto tá certo. Agora e a mediana, hein? Para finalizar, olha lá, ó, mediana. Mediana MD. Valor central do rol. Bom, então a posição da mediana, é essa aqui, primeira posição, né, da mediana. Vou colocar para o lado de cá. Bom, posições, primeiro valor central e segundo. Já vimos no item anterior, 10 por 2 a quinta e a sexta é a próxima. Então, os dados já organizados, então eu quero o quinto valor no rol. O quinto valor é 2, não é isso? E o sexto valor coincidiu de ser 2 também. Então, a mediana aqui é uma média entre esses dois valores centrais. 2 mais 2 dividido por 2. Você tira uma média sempre entre dois valores, é claro que dá 2. Está errado o item, ele colocou 4,5. Então, falso. 4,5 seria o valor encontrado caso o candidato não tivesse feito o rol. E na mediana você tem sempre que fazer esse rol, né? Então, dado errado do item 2. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, o nosso tempo acabou aqui. Vou voltar no próximo bloco fazendo os outros itens dessa questão e dando sequência à nossa resolução, tá bom? A gente finaliza aqui por hoje, daqui a pouco a gente volta. Um abraço.